Saudar todos vocês aqui ao painel WW. Este é um programa no qual eu tenho total decisão, controle e autonomia. E para fazer logo de cara uma piada, não tem nenhum chefe no ponto falando comigo. Ou seja, a conversa é direta entre o que a gente tem a dizer aqui nesta roda. Como sempre, é uma roda com gente qualificada para falar de assuntos que a gente espera que interessam vocês. E como primeiro tema do Globo News Painel, como ele se chamava, agora chama Painel WW. Como primeiro tema, nós temos essa pergunta: vai mudar o que com as eleições de outubro neste ano no Brasil? Vou começar a apresentação dos nossos convidados, como a gente sempre fazia também, continuamos fazendo aqui em primeiro lugar. Carlos Mello, cientista político, professor do INSPER. Temos como segundo convidado também o cientista político sociólogo Bolívar Lamounier, sócio-diretor da Augurium Consultoria aqui em São Paulo. Terceiro participante da roda é um cientista político, Murilo Aragão, ele preside a Arco Advice em Brasília. Agora, a grande surpresa para vocês está aqui, na verdade, os participantes vocês já conhecem de outros programas antigos, inclusive aqueles que eu apresentei durante tanto tempo. Esta é a grande surpresa para vocês. Este também é um grande motivo de orgulho para mim. Tem uma plateia de jovens aqui no painel WW, graças ao Centro de Integração Escola e Empresa, que nós agradecemos muito esse apoio. São alunos de comunicações da Uninove. Esses alunos vão participar do debate. Eles não são uma plateia passiva aqui ouvindo o que as pessoas falam. Eles farão perguntas, eu espero que eles deixem coisas bastante duras aí para os participantes terem que falar a respeito. Isso vai acontecer no terceiro segmento. Eu estou falando do terceiro segmento, a gente não começou ainda nem o primeiro. O primeiro começa daqui um instantinho. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum: contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Pessoal, nossa proposta é ir logo direto ao assunto, não vamos perder tempo. Carlos Mello, o que muda nessa eleição? Muda alguma coisa no país? Difícil dizer, vai depender muito, William, do próprio processo, de como que a própria eleição vai se desenvolver, né? Eu temo que a discussão seja muito pobre, muito vinculada à questão Lula, não é? Que a gente não discuta questões fundamentais, como, por exemplo, os caminhos do próprio sistema político, a reforma do sistema político. Nós não discutamos a questão mais ampla da economia, que a gente fique numa agenda muito de curto prazo, muito vinculada à conjuntura, e a gente não olhe muito para o futuro, né? Eu acho que esse é um problema. E só para concluir esse primeiro raciocínio, e eu acho que o cardápio de candidaturas não ajuda muito para que seja diferente disso. Perguntado se ele acha que muda, Bolívar, o Carlos Mello nos deixa com uma palavra em primeiro lugar no meio desta roda: temo. Segunda palavra, segunda expressão que ele usa: depende de como o processo vai se evoluir, e esse processo depende do Lula. Ou seja, a pergunta respondida por ele é mais ou menos o seguinte: difícil dizer, está perigoso. Eu estou traduzindo um pouco o que ele disse, mas eu queria agora a sua opinião. Eu assimilo os 3 pontos. Vocês vão concordar em tudo, é isso? Concordo em termos. William, eu acho que pode melhorar um pouco ou piorar muito. Depende de certas condições. Desde logo do elenco, né? O script... Pode melhorar ou pode piorar muito? Isso. Esse é meu ponto. Por que eu digo isso? Porque com os dados disponíveis neste momento, eu acho que os 3 que irão disputar 2 vagas no segundo turno serão Bolsonaro, alguém indicado pelo Lula e alguém ao centro, mais provavelmente o Alckmin, né? Bom,
os dois que forem ao segundo turno, se for, digamos, Bolsonaro e alguém apoiado pelo PT, aí a eleição terá uma dinâmica polarizadora, será uma eleição acirrada, né? Provavelmente virulenta, porque serão opostos muito propensos a esse tipo de campanha. Sinalizando, então, eventualmente mudanças severas, Bolívar, se for uma polarização desse tipo? Sinalizando muita incerteza. Porque seja Bolsonaro, seja um indicado pelo Lula, serão muito fracos, terão muito pouco apoio no sistema político, no Congresso e na sociedade. São novatos em política e são pessoas de temperamento difícil. Agora, vamos supor que vá o Alckmin ou alguém ao centro, como o Meirelles, contra o Bolsonaro ou contra o Haddad. Né? Aí é mais provável que a eleição tenha uma dinâmica convergente, centrista. Isso vai depender do grau de recuperação da economia, que por enquanto está bastante tênue, bastante medíocre. Então, pode melhorar um pouco, não extraordinariamente, porque nós não fizemos o dever de casa para realmente deslanchar a economia ano que vem. E, então, agora, pode piorar muito por quê? Porque a economia mundial está crescendo vigorosamente. Quer dizer, a previsão de crescimento da economia mundial para este ano é muito alta. Nós podemos ou não pegar essa onda ascendente. Se não pegarmos, nós vamos para um mato sem cachorro. Murilo, tem vários fatores já na discussão, todos eles de importância fundamental. Como o Carlos logo no começo situa, isso depende um pouco de como que a própria campanha vai se desenvolver e se a gente consegue se libertar de certos nomes que estão presentes. O Bolívar faz uma observação inicial muito contundente, pode melhorar muito, pode piorar muito, e a isso ele submete, pode melhorar ou pode piorar, quem é que chega contra quem num segundo turno, que deixa as coisas bastante abertas. E você, o que muda em outubro? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que apenas a eleição vai determinar o futuro, o ano de 2019. Até mesmo pelo fato que desde 2013 a gente vive num país um processo de profundas transformações. Coisas que não existiam, que, por exemplo, não existiram na campanha de 2014, que existiram na campanha de 2014, não vão estar presentes nessa campanha. O financiamento empresarial de campanha, o teto de gastos, a própria Operação Lava Jato e seus efeitos na sociedade. Existe um fato que é pouco levado em consideração, em que 80% da população apoia a Operação Lava Jato, 75% da população apoia a intervenção federal no Rio de Janeiro. Quer dizer, então existe um eleitorado predisposto a uma abordagem mais law and order com relação ao futuro do que parece. E outro fato também, que é prematuro fazer qualquer grande avaliação sobre as eleições, é que nós estamos tendo uma grande pré-campanha, muito maior do que no passado recente, nas outras campanhas, e vamos ter uma campanha muito curta, a ponto, por exemplo, do Geraldo Alckmin dizer que vai escolher o candidato dele a vice-presidente em julho, ou em agosto ainda, quer dizer, ou seja, às portas das eleições. Então é muito cedo falar o que vai acontecer em relação a candidaturas, porque para mim está tudo em aberto ainda. E o segundo ponto, a gente não pode deixar de reconhecer esses fatores precedentes, a emergência do compliance, a transnacionalidade da justiça, a maior participação da sociedade, esses 12... Transnacionalidade da justiça, traduz para nós. Olha, isso aí é o seguinte, é um crime cometido no Brasil, o presidente da CBF foi preso na Suíça e está respondendo... está em cana nos Estados Unidos, quer dizer, então hoje... Ou quanto que a Suíça ajudou na Lava Jato. Então hoje em dia, o mundo está interligado, então essas questões, e ainda existe outro fator... Daí a sua menção ao compliance. Ao compliance, e ainda existe outro fator, que eu termino aqui minha intervenção para não ser exaustivo, é o fato que a Lava Jato ainda não deu alguns frutos no Supremo Tribunal Federal que poderão dar em relação a... Eu vou passar a palavra imediatamente. Você concluiu, né? Exato, concluí. Obrigado, eu vou passar você. Não tem problema. Emocionado pela participação aqui do... Muito obrigado. Eu também. Sempre adorei apresentar esse programa. Agora, então, com essa grau de decisão e autonomia que eu tenho, me sinto muito mais à vontade ainda. Vocês prestaram atenção, algumas coisas foram colocadas aqui, é lição para vocês pegarem para o terceiro bloco.
vai piorar ou vai melhorar? É quase que uma pergunta que eu vou fazer para vocês depois, mas vocês vão se segurando aí um pouquinho, Carlos Mello. Você se referiu, na sua primeira até agora única intervenção, ao que me pareceu ser a dificuldade dessa campanha desenvolver em torno de eixos claros de debates. Você me pareceu preocupado com o que está sendo discutido, se isso realmente leva ou não a mudanças. Eu interpretei corretamente o que você disse? Interpretou sim, William, porque os nossos problemas eles não são meramente conjunturais. Não é por causa de uma prisão e também não é por causa da Lava Jato. Você tem uma série de questões estruturais que precisam ser resolvidas. Por exemplo, qual é, afinal de contas, o nosso projeto econômico? É só a questão dos fundamentos macroeconômicos? Você tem uma agenda de produtividade importantíssima que você precisa levar adiante. Essa discussão é importante. O nosso presidencialismo de coalizão, que se transformou num presidencialismo de coalizão eminentemente fisiológico. Eu diria até que nós vivemos uma fase de hiperfisiologismo. Não é? Como que você... Ou seja, você pode prender quantos corruptos que você quiser que o sistema permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo, ele continua voraz em torno de recursos. Nós não discutimos projetos há muito tempo. A meu juízo, talvez desde o Plano Real. Não é? A gente não discute projetos de verdade mesmo no Congresso Nacional. Você tem problemas sérios como o financiamento da política, né, que o Murilo, de certa forma, tangenciou a questão. Você tem a questão da justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal são pelo menos 2 ou 3 times ali formados. Quer dizer, você tem brigadas, você só não tem um plenário, né, que funcione de tal forma. Outra questão, os privilégios, o corporativismo não cabe mais no orçamento nacional. Não adianta mais, quer dizer, juízes, promotores, professores, para não dizer que não falei da minha categoria, essas vantagens todas não cabem mais no orçamento. E, por fim, a grande crise de liderança política, que a gente já aponta isso há anos, né, também não se resolve de hoje para amanhã. Então, eu acho que a gente tem que apostar que essa eleição possa melhorar um pouquinho e apontar algum rumo. E, ao longo de várias eleições, a gente possa voltar para um eixo melhor do que nós estamos hoje. A gente está se aproximando um pouco mais de uma tentativa de resposta a esse ponto de interrogação inicial no que muda. No raciocínio do Carlos Mello, Bolívar, está patente a falta de um debate sobre assuntos realmente relevantes, que uma eleição poderia proporcionar essa oportunidade. Essa está proporcionando? Não. Você deve conhecer o poeta maior Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? No meio do nosso caminho tem várias pedras. Eu diria que essa é a mais importante, a mais visível. É a pedra de que nós estamos olhando questões num prazo muito curto, estamos apenas arranhando a superfície das reformas que precisam ser feitas, e o Brasil não consegue sobreviver mais 20 anos sem reformas absolutamente drásticas em vários setores. E você não vê isso acontecer na campanha eleitoral? Não. Ou seja, o script, o elenco é médio, o script é bem ruim, porque as questões não estão colocadas. Então, essa é a primeira pedra. E posso dizer só... Não, claro, é que o Murilo, ele não sei se deu tempo do nosso diretor colocar exatamente a expressão dele. Porque assim ele fica calmo. A segunda pedra é uma questão que ele mencionou, que a mudança no modo de financiamento das campanhas vai provavelmente reduzir a taxa de renovação no Congresso e provavelmente piorar o Congresso. Vai ficar difícil isso, né? Os partidos são oligárquicos, os caciques mandam lá dentro. E a terceira pedra que eu mencionaria é que esse processo todo da Lava Jato, o embate com o Supremo Tribunal Federal, onde às vezes você tem a impressão que tem 11 patetas batendo cabeça, né? Nunca vi um Supremo tão ruim como esse na história jurídica do Brasil. Então, com todos esses fatores e finalmente a prisão do Lula, nós estamos hoje num Brasil que não parece o Brasil, né? É um Brasil rancoroso, dividido, odiento, chato, né? E até nós superarmos isso e voltar a conversar normalmente sobre problemas de substância, vai levar um certo tempo. Murilo. Bom, uma longa respirada, porque vem um longo argumento. Respirada porque eu tenho aqui, não de notícias, mas eu tenho observações a acrescentar. Em primeiro lugar, eu acho que
esse Congresso horroroso aprovou uma pauta de reformas extraordinária. Extraordinária. A questão da terceirização, da reforma trabalhista, temas que bons congressos não tiveram coragem de enfrentar. Este Congresso horroroso foi o Congresso que, por pouco, não aprovou a reforma da Previdência. Você está dizendo que a política, no fundo, ainda existe? Não, ela existe, ainda que ela seja muito ruim, mas é que ela também produz coisas boas. É porque a política não é Grenal, não é Fla-Flu, não é Corinthians e Palmeiras. A política é muito misturada. Tem gente... Vasco e Flamengo. Não, né? Mas eu prefiro falar do meu Botafogo, que é campeão, né? Bom, não vamos entrar agora nessa discussão. Nessa, né? Tá bom. Que ganhou ontem também do Audax italiano. Enfim, então esse congresso muito ruim foi um congresso que entregou uma agenda, que reformou o setor elétrico, que salvou a Petrobras, que estabeleceu o teto de gastos, que mudou a lei das estatais para proibir indicações políticas. Ou seja, eu também discordo em parte do Carlos Datavênia, que dizer que desde o Plano Real não se tem um plano. O plano que o Temer apresentou, a Ponte para o Futuro, em boa parte foi aprovada numa agenda de reformas. O que você está chamando a atenção nos deixamos, de certa maneira, levar por um espírito tão pessimista em relação à capacidade de um processo eleitoral mudar o país e estamos ignorando mudanças que estão ocorrendo à mercê de um Congresso que, no fundo, não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Não é que o Congresso é ruim, o Congresso é ruim, mas a agenda que eles aprovaram nesse período foi uma agenda muito positiva. O Congresso é ruim porque... trabalha melhor do que a sua fama. Evidentemente, todo mundo tem mais aqui, olha só, o Congresso vem perdendo qualidade, não é de agora. Eu cheguei em Brasília em 1981, eu vi a bancada, eu vi Djalma Marinho, deputado federal, pouco antes de morrer, que foi, para mim, o maior parlamentar da história do Brasil. 15 segundos, pode? Pode, à vontade. Eu acho que você tem toda a razão. Agora, eu acho que esse Congresso colaborou, primeiro, porque estávamos num período de recessão e ele sabia o perigo que o país corria. Segundo, é mais fácil aprovar reformas com congressos fracos, debilitados, do que com congressos normais. Quer dizer, lá atrás, em 1994, nós tínhamos tido a crise dos anões do orçamento. Não é? O Fernando Henrique passou tudo o que ele quis. Não é? Agora, outra vez, o Congresso lá no chão, desmoralizado, desacreditado, e o Temer, evidentemente, muito hábil, então, outra vez, com uma boa agenda formulada pela equipe econômica, conseguiu passar várias coisas importantes. Só para complementar. Não, agora, o que eu vejo é que o Congresso... Você fecha nessa frase, que eu estou chegando no final do primeiro segmento, eu não queria cortar você no meio do raciocínio. Não, é porque eu prefiro voltar depois ao tema, mas eu quero dizer que o Congresso, mesmo ruim, entregou alguns resultados. E também, pela primeira vez, eu vi um Congresso disposto a aprovar uma reforma da Previdência, que é um tema gravíssimo. E segundo, e respondendo a sua pergunta, a verdade é que nós, no Brasil, temos muito mais apreço a destacar o veneno do que a cura. Até porque esse governo Temer, ele era fadado a não dar certo. Ele não pode dar certo. O governo Temer para a gente voltar depois. É ótima palavra para vocês também. A gente está destacando, quando a gente discute, quando a gente faz essa pergunta, o que essa eleição vai mudar em outubro, nós estamos pensando no veneno ou na cura. A gente volta daqui um instantinho depois do intervalo, dando a palavra a Carlos Mello. Estou esperando vocês, dando um pouquinho só, até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Bem-vindos todos vocês de volta ao painel WW. Perguntando neste programa inicial, afinal de contas, essas eleições mudam o quê? Carlos Mello, ficou uma questão no ar ao final do primeiro segmento, que o Murilo resumiu. Afinal de contas, quando a gente olha para o que está acontecendo e o que vai acontecer, nós estamos olhando para o veneno ou para a cura? Foi uma espécie de, digamos, uma freada de arrumação que o Murilo deu na discussão, um pouco convencido de que a gente está ignorando algumas coisas que eu posso pôr na rúbrica positivas.
e olhando sempre para o lado um pouco mais preocupante, Carlos? Então, o nosso amigo Murilo é notabilizado por essa capacidade de enxergar flores no asfalto. Não é? É bonito isso, é necessário, é importante. Não é? Mas muito dessa agenda que foi aprovada por esse Congresso não foi de moto do Congresso. Primeiro, você teve uma crise brutal, um Congresso fraco, numa situação emergencial, que era ou aprova ou todo mundo afunda. Não é? Segundo, vamos lembrar do balcão de negócios que se estabeleceu nesse processo todo. Não é? O presidente Temer teve um certo sucesso no primeiro momento, porque ele pôde fazer um reloading no processo todo. Ele pega os cargos que estavam com o PT, o espólio do PT, redistribui, consegue maioria no primeiro ano, errou, porque talvez a agenda fosse da reforma, a agenda correta fosse da reforma da Previdência e não do teto, não é? E ele aprova o que tinha que aprovar ali e tal. Houve, de fato, uma agenda microeconômica importante, não é? Mas nós não discutimos os problemas. Vamos pegar os últimos 15 dias, tudo que ocorreu no Brasil. Não é? Vamos pegar o último mês, da intervenção no Rio de Janeiro, a morte da vereadora, as brigas no Supremo. Chegando à prisão do Lula. A prisão do Lula. Cadê o Congresso Nacional? Qual foi a manifestação do Congresso Nacional? Qual foi o grande debate no Congresso Nacional? Nós que temos um pouco de experiência e de idade também, para lembrar da época do... Sobretudo eu, não o Bolívar, para lembrar da época dos tribunos. Cadê o tribuno? Bom, isso desapareceu, talvez tenha desaparecido do mundo, mas a nossa discussão foi uma discussão rasa. Essa agenda, ela foi aprovada por ato da equipe econômica, que de fato eram os olhos verdes no rosto de um corcunda, porque o governo era muito feio, mas a equipe econômica era bonita, não é? Conseguiu estabelecer uma agenda mais ou menos ali, a conjuntura fez a pressão para que fosse aprovada, mas não foi uma discussão política da parte do governo do Congresso Nacional. Aliás, o governo Temer tem que ser colocado no seu devido lugar. Não é que ele estava fadado ao fracasso. É que o MDB, ele talvez seja o centro do colapso do sistema político brasileiro. Não é? Quando você troca o PT pelo MDB, você não tem nenhum ganho moral. Imaginava-se que haveria algum ganho operacional, mas nem isso foi. Vamos lembrar que nesse momento o operador político do governo chama-se Carlos Marum. Deixa eu só voltar um ponto, porque quando o Murilo considera a questão da agenda que o governo Temer foi capaz de trazer ou não, e nesse sentido ele coloca o Congresso, ele está no fundo dizendo há forças políticas que trabalham numa direção que tem que ser considerada como uma direção das mudanças que talvez as pessoas almejem. Se eu interpretei você corretamente. Você pondera, Carlos, algo que me parece muito importante também. Não, desculpa, essas mudanças, primeiro, não são tão relevantes assim e não são o resultado de uma ação política clara. Ao contrário, elas surgem de um centro de poder político que entrou em colapso. É boa ideia da cratera de vulcão ao contrário, né? Ela afunda. E no centro dessa cratera estava o MDB, assim como o PT. Bolívar, afinal, nós temos forças trabalhando em torno de algum tipo de mudança ou não, independentemente do que você quiser dizer a respeito do que tem sido até agora o governo Temer? Olha, quando a gente diz forças políticas, nós podemos interpretar esta expressão de duas maneiras. Nós podemos falar de um congresso, de um partido, que às vezes consegue produzir coisas boas, o Murilo as descreveu, por instinto de sobrevivência. Né? Nesse período, eu acho que o que se fez foi por instinto de sobrevivência. O Congresso e o Brasil, em geral, demonstraram que tem instinto de sobrevivência, não querem se suicidar. Agora, se você pergunta um pouco mais ambiciosamente se existe uma agenda, uma visão de médio prazo, aí eu estou com o Carlos. Decididamente não. E eu gosto sempre de ilustrar esse meu raciocínio da seguinte forma. Eu, no início, mencionei que nós talvez não consigamos pegar o vento ascendente que está se formando lá fora com a economia mundial crescendo. A grande ascensão foi lá atrás com o superciclo. Isso. Se não pegarmos o vento ascendente, nós, na melhor das hipóteses, vamos ter um PIB crescendo 2,5%, 2% ao ano, dificilmente a 3% ao ano. Bom,
a 3% ao ano, nós levaríamos 23 anos para chegar à renda por habitante anual de Portugal, que é um dos países mais pobres da Europa. Né? A Portugal atual. Né? E chegaremos lá, depois de 23 anos, com uma distribuição da renda muito pior, com educação muito pior, com muito mais insegurança, saneamento pior, etc. Portanto, eu acho, estou inteiramente com o Carlos, quer dizer, passamos aí 3 ou 4 anos tentando sobreviver ao tsunami Dilma Rousseff. Entende? Ótimo, conseguimos, né? Parece que conseguimos. Agora, eu disse, temos pedras pelo caminho, temos um país radicalizado, temos o que antigamente se chamava movimentos sociais, que hoje eu acho que é mais apropriado chamar de movimentos violentos, movimentos que agem pela violência, buscam uma ação direta violenta como meio de fazer política. Né? E que, infelizmente, tem uma importância muito grande na base do futuro candidato petista, seja ele quem for, que são umbilicalmente ligados a ele. E o PT é um partido grande, é um partido que pode chegar ao segundo turno e pode ganhar a eleição. Então, eu reconheço tudo que foi dito de positivo, mas não consigo deixar de olhar o médio prazo. Murilo, é um clássico esse, né? Em que medida aquilo que a gente consegue enxergar permite que a gente olhe com, digamos, uma postura um pouco mais benevolente o que vem por aí, ou em que medida aquilo que a gente consegue identificar nos deixa extraordinariamente céticos e preocupados? É difícil desempatar, hein? Não, eu não vejo dificuldade nenhuma na minha posição. Até porque esse próprio Congresso horroroso, todo mundo fala, aprovou a recuperação do setor do petróleo, né, com Repetro, pré-sal, que vai salvar o Rio de Janeiro. Que foi destruído pelas políticas do PT. Exato. Aprovou o teto de gastos para a campanha eleitoral, aprovou a cláusula de barreira. Quer dizer, o fato é que nós temos o viés, a embocadura de olhar muito mais o lado ruim do que o lado positivo. Pelo fato de que a gente não acredita no mundo político. E nós temos razão. O mundo político merece toda condenação pelas práticas que adotaram. Deixa eu pegar esse ponto que me parece essencial, foi no seu raciocínio anterior também, quando você se referiu à Lava Jato. Uma parte importante dessa destruição da confiança no mundo político vem de uma campanha anticorrupção que tem extraordinário apoio popular, porém, por outro lado, ela deixou as pessoas diante do mundo político na posição mais desconfiada possível. É isso que eu gostaria que você abordasse agora. E outro ponto, esse Congresso também foi incapaz de produzir uma solução de defesa frente aos episódios da Lava Jato. O que você quer dizer com solução de defesa? Eles poderiam ter aprovado a descriminalização do Caixa 2, podiam ter aprovado uma anistia, dizendo, no passado era assim, no passado valia gol de impedimento, agora não vale mais. Podiam ter tentado, não tiveram nem a condição de fazer isso. A Lava Jato diz que tentaram. Não, mas nunca tentaram. Efetivamente, alguma coisa foi aprovada no Congresso? Alguma medida foi aprovada? A própria questão do foro privilegiado está em discussão aí, vai e volta. O governo, obviamente, tem dúvidas, mas até esse foro privilegiado mereceria um programa à parte sobre isso. Faremos. Então, o primeiro ponto é o seguinte, eu volto ao que você quis, que você perguntou no começo. 2019 vai ser melhor a partir das eleições? Eu acredito que sim, independente de quem ganhar. Porque se ganhar um maluco, ele não terá condições de implementar as suas loucuras. Porque, para mal, para bem, o presidencialismo de coalizão funciona como um buffer para impedir uma loucura dessa. E o caixa vazio também. Segundo lugar, a Dilma destruiu a economia do país. Então, os políticos sabem que hoje precisam de parcerias público-privadas para ter investimentos. Por isso que o Brasil hoje tem quase 300 programas de parceria público-privado sendo ofertados para a iniciativa privada. Então, o Brasil que sairá de 2018 é melhor e diferente do Brasil de 2014, por exemplo. Posso voltar a esse ponto, que me parece estar na cabeça de todo mundo? De todo mundo. Eu fico feliz de poder ter a capacidade de enxergar flores nos asfaltos. Eu sabia que ele ia... Ele não ia deixar barato. Eu sabia que ele ia... Eu até gosto do Ira também. Ninguém deixa passar nada. A Lava Jato, o impacto dela no sistema político. Que maneira ela permite que a gente pense nas mudanças no sentido que o Murilo indica, e ele considera quase que um processo histórico inexorável.
quase inexorável. Ele não é um bolchevista, mas ele considera quase inexorável. Não dá para pensar em outra coisa que não seja um país melhor em 2019. Ele está dizendo um pouco, eu estou exagerando. A Lava Jato deixa? Vamos lá. William, você deve se lembrar que, na véspera do Carnaval, o então diretor-geral da Polícia Federal deu uma declaração de que iria para o arquivo o processo contra o presidente Temer. Na questão dos portos. Na questão dos portos. Foi uma ação do ministro Barroso, no sábado, no dia seguinte, que parou esse processo. Então, o sistema político, ele não fez com que a Lava Jato revertesse, porque houve opinião pública, porque houve atores diversos no Supremo, no Ministério Público, tal, de alguma forma é impedível, porque o sistema político por si só já teria feito o tal do acordão, não é? Que para estancar a sangria, para usar a frase do Jucá. Então, o que é importante aí não é que o Congresso agiu corretamente por boniteza, ele agiu corretamente por precisão, porque foi pressionado para isso. Agora, a Lava Jato, ela tem aspectos positivos, tem alguns aspectos negativos que precisam ser rediscutidos. Agora, me parece que o grande problema é a nossa capacidade de institucionalização do que veio por aí. Nós não discutimos uma agenda de institucionalização de várias questões da Lava Jato, ainda que a questão do financiamento de campanha tenha sido tratada. Mas nós não discutimos instrumentos políticos de poder. O que são instrumentos políticos de poder? Emenda, cargo de estatais, a forma de composição de governo, nós não discutimos isso. A famosa moeda na política brasileira. Nós não discutimos isso. Nós não discutimos mandatos. Será que é razoável um sujeito ficar 40 anos dono de um mandato? Será que é assim? Nós não discutimos, por exemplo, a questão de reeleição. Uma eleição seguida de uma reeleição, tudo bem, me parece que sim, mas a possibilidade do sujeito voltar... Mas foi rejeitado pelo Congresso. Pois é, a questão do sujeito ter 2 mandatos e poder colocar ali um substituto para voltar 4 anos depois, em qualquer nível de governo, seja no municipal ou no federal, não me parece muito razoável. Então, o quanto que esse vulcão esse tsunami chamado Lava Jato, a hora que ele passa, ele deixa o cenário organizado. Não deixa, ele deixa destroçado. Agora precisamos de política. A eleição precisava despertar novas lideranças políticas que fossem capazes de fazer esses rearranjos ao longo do tempo. São 2 expressões importantíssimas que você considera, e de novo falando para vocês que vão herdar esse país, vocês que estão aqui na plateia conosco. Lideranças políticas, e isto que eu queria agora jogar para a sua apreciação, Bolívar. É algo que ficou muito forte, sobretudo nos comentários nesses últimos dias. A prisão de uma figura política como a do Lula, ela transmite a boa parte da sociedade a ideia de que a impunidade hoje talvez seja uma questão tratada. Ou não. Quando a gente considera o impacto da Lava Jato, inclusive na formação de lideranças, e o impacto da Lava Jato na percepção que as pessoas têm do que acontece na política, como é que é a sua avaliação? Eu diria que a questão da impunidade está começando a ser atacada. Começando. Há um número que esclarece isso com facilidade. O Supremo Tribunal Federal está dividido 6-5. Né? Entre os 5 que querem já revisar a jurisprudência de 2016, estão os 3 mais importantes ministros do tribunal. Portanto, a incerteza... Você está dizendo em relação ao que eles têm de reputação no campo do direito. Exatamente. Sobre o início do cumprimento da pena após a segunda instância. Todo mundo sabe que o Brasil é uma jabuticaba, é o único país da ONU que não começa na segunda instância. Portanto, há alguma impunidade ainda no ar e há uma série de outros fatores, a começar pelo Supremo Federal, que mantém no ar um nível de incerteza intolerável para um grande investidor doméstico ou internacional. Que você está dizendo é da insegurança jurídica. Exatamente. Se um de nós aqui, por acaso, fosse o gestor do fundo de pensão das professoras de Montana, que parece bobagem, mas para o Brasil provavelmente tem $1 bilhão reservado nesse fundo. Ele, evidentemente, vai esperar janeiro, né?
vai dar uma olhada, quem foi eleito, quais são os ministros, e vai falar assim para as pessoas, olha, vamos esperar mais um pouco, esse país é um pouco esquisito, viu? Então, é com isso eu quero dizer que a chance de nós não pegarmos o vento ascendente é muito alta. Agora, se nós não pegarmos o vento ascendente, essa moçada que está aqui pode se sentir muito orgulhoso, bater no peito e falar assim, olha, tudo bem, mas nós somos a 7ª ou a 8ª... Essa é uma provocação a vocês, hein? Quero ver vocês reagindo podem depois, dizer logo assim, mais do terceiro segmento. Nós somos a 7ª ou a 8ª economia do mundo. Claro que pode, porque somos 200 milhões de habitantes. Se fôssemos 10 ou 15 milhões de habitantes, nós seríamos a 50ª economia do mundo e não a 7ª. É uma mera questão do tamanho. Agora, temos a pior distribuição de renda do mundo. Que era na minha época, quando eu tinha a idade dessa moçada, já era assim. Se você olha em termos do volume, a quantidade de gente que está aqui, na verdade nós somos um país aprisionado na chamada renda média. Nós chegamos com certa facilidade ao nível de $11 mil por ano de renda por habitante, mas não conseguimos crescer mais nem um tostão. A recessão da Dilma fez esse número recuar 10%. Ou seja, nós estamos longe de poder sustentar qualquer ponto de vista otimista, por mais que o nosso instinto de sobrevivência tenha funcionado nos últimos 3 anos. Murilo, vocês três fazem algo em termos de raciocínio que eu sempre acho fascinante. Vocês combinam os elementos de imediatos, de curto prazo, com as visões mais abrangentes, e eu faço aqui o papel chato de puxar vocês para as coisas mais diretas. Há uma expressão que o Carlos Melo colocou ali atrás, que o Bolívar passou por ela quando ele fala, seremos capazes ou não de nos, de alguma maneira, ligar a essa tendência ascendente da economia mundial, portanto, garantir uma janela para a moçada que está aqui, que tem a ver com lideranças políticas. Bom, que lideranças políticas existem? Esse é só o microfone, isso acontece. Você quer pegar o microfone do chão? Não, é esse aqui que eu estou usando. Você está usando esse? Tá bom, ótimo, tá bom. Bom, só está tudo bem com o nosso áudio? Tá ótimo. Eu queria, não resisto falar, você tocou passando a questão do Lula, e eu aí pego o episódio, né, da semana passada para mostrar como nós estamos melhorando. Primeiro, houve uma cobertura exaustiva da imprensa do episódio, quase 24 horas de cobertura, e não se conseguiu mobilizar mais de 5 mil pessoas em torno daquele sindicato. Foi o maior fracasso de público da história de uma liderança política no país. Porque, dada a cobertura jornalística que ocorreu no episódio, era para que tivesse um cordão humano de 1 milhão de pessoas, porque, afinal, ali é o berço do trabalhismo petista, é o berço do sindicalismo, da resistência democrática, e o que aconteceu foi uma absoluta não mobilização da população em relação ao Lula e toda aquela narrativa sem pé nem cabeça, desinstitucional, atacando a justiça, mandando invadir prédios públicos, mandando o MST invadir terras. Quer dizer, a própria reação da população a um discurso daquele e a própria desmobilização da população revelou um grau de maturidade admirável do nosso povo, mesmo com a obsequiosa generosidade da imprensa, que tratou o episódio com mais, vamos dizer, lustro a presença do Lula do que é o fracasso. É interessante para um público de comunicações como vocês, porque o que se registra muito hoje é uma desconfiança muito grande da população em relação ao que ela recebe dos veículos tradicionais. Vários aqui estão fazendo assim com a cabeça, mas isso é uma outra conversa. Isso ficou evidente. O segundo ponto que eu quero falar é que, óbvio que o Brasil não vai pegar... Só vou pedir para você arredondar teu raciocínio, porque a gente vai para o terceiro segmento com a participação da moçada. Mas o Brasil não vai pegar a curva ascendente, porque nós não mudamos o sistema tributário brasileiro, não mudamos ainda os riscos jurídicos, temos um sistema caótico, burocrático, são temas que não foram tratados. Agora, também é o seguinte, a população, não a população, mas a elite brasileira empresarial nunca se engajou nesse debate. Nós ficamos sempre esperando que o mundo político tome as atitudes. E o mundo político toma as atitudes em relação às suas prioridades, não as prioridades de crescimento econômico. Murilo, desculpa, é que a gente vai para o terceiro segmento daqui um instantinho, quando então a nossa plateia de jovens vai participar. A gente volta daqui um instantinho, estamos esperando vocês. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP,
Algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Dá para vocês esperarem a gente voltar do intervalo para vocês continuarem a discussão? Estão com vontade de continuar a conversa? Só que agora a conversa não é deles, a conversa é aquilo que eu prometi logo no começo, na apresentação desse novo programa, o painel WW. Nós temos uma plateia aqui de jovens estudantes de comunicações da Uninove, trazidos aqui, nossos apoiadores do Centro de Integração Escola Inglesa, e eles agora que vão tomar conta do debate. Logo no finalzinho do primeiro bloco, ela ali falou, mas estão falando de veneno e cura, o veneno não é a cura? Essa pergunta que você queria fazer para quem? Você, por favor, diga o seu nome. Meu nome é Ludmila, tenho 31 anos, sou carioca e moro em São Paulo há 2 anos. Coragem. Usa o microfone. Tá, ok. Então, é a cura ou veneno? Veneno. É a cura ou não? Ou estraga ou cura? Tem alguém específico que você quer dirigir a pergunta? Pode ser para você. O que você acha sobre esse sistema? Você acha que ele deve ser quebrado? Você acha que tem como ser quebrado? Tem como ser quebrado? Olha, o sistema tem que ser consertado com ele em funcionamento. Não existe uma situação da gente destruir o sistema e começar de novo. Todas as grandes revoluções do século passado resultaram em abuso de direitos humanos, em abuso de direitos econômicos, em fome, em assassinatos. Todas as vezes que se tentou quebrar o sistema para reconstruí-lo, terminou mal. O que nós temos que fazer é buscar ganhos incrementais e mudando a sociedade a partir de uma palavra-chave, que é a participação. Quanto maior a participação, melhor será o sistema. Ainda que vai pagar o preço dessa nova participação. É o caminho. A democracia, a exceção de todos, temos que caminhar com o legítimo democrático e... Não, só estou dando aquela pensada em então, vocês para ter maior veneno pode produzir a cura, sim. Nós temos que entender o veneno e usá-lo a favor da cura, como se faz com vacinas e soros. Você passa o microfone, que é uma pergunta que vem daqui, do colega seu. Passando o microfone, não esquece de dizer seu nome. Se você tiver alguém a quem especificamente você quer dirigir a pergunta, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Johnny, sou aluno de jornalismo da Uninove, 44 anos. A minha pergunta é, será que esse sistema que se instaurou hoje no nosso país, ele não está mais blindando corruptos de um lado e punindo de outro, do que punindo a todos como deveria ser? Isso deixando questões de lados à parte, isso deixando questão de lados políticos, porque eu penso que essa discussão é menos importante agora. Mas não me parece que se pune apenas um lado enquanto se blinda o outro? Está dizendo em termos de espectro político mesmo. Isso. Determinados políticos, determinadas correntes são mais punidos do que outros. Isso, exatamente. É interessante, eu escrevi ainda hoje um artigo no meu blog lá no UOL, passando um pouco por isso. Eu acho que você tem uma confusão hoje que é talvez 2 tipos de cidadãos, né? Aqueles que têm o foro privilegiado e os que não têm, né? Então, a tua pergunta me faz lembrar um pouco dos argumentos do PT, no sentido, acho que foi esse o espírito da sua pergunta, no sentido de que, olha, um lado só está sendo punido, não é? Eu não acho que está sendo punido porque há uma preferência explícita por punir apenas um lado, né? Vamos lembrar que o Eduardo Cunha está preso também, o Sérgio Cabral está preso. Agora, você tem um problema, que é o tal do foro privilegiado, não é? Que, aliás, há uma decisão que está na mesa do ministro Toffoli há 5 anos, não é? que não é discutida. Não é?
o foro privilegiado ele foi pensado num contexto da Constituinte, que o Bolívar acompanhou muito bem, escreveu, foi candidato, inclusive, à Constituinte, em que ele está muito datado. Né? O foro era para proteger o direito de opinião, o direito da voz e do voto. Não é? E ele se deturpou de tal modo que hoje ele está servindo ali como uma proteção em última instância, para que o sujeito não caia nas malhas da primeira instância. Não é? Isso é muito ruim, isso é mal, porque dá um falso sentimento de que há uma sanha persecutória para um único setor da política. E se não for resolvido, essa narrativa talvez ela acabe vitoriosa, porque alguma coisa precisa ser feita. Inclusive já ultrapassou as fronteiras do Brasil. Porque nesse momento, né, esse discurso ele já ultrapassou as fronteiras do Brasil e me parece estar criando né, uma imagem muito ruim do Brasil fora do Brasil. Eu não quero falar em nome do Bolívar, não, mas acho que o Bolívar resvala nessa questão, numa entrevista dada hoje, que, enfim, tem que ir adiante. Você tem que, vamos dizer que a prisão do Lula encerra um ciclo, mas obrigatoriamente tem que abrir um novo ciclo, que agora são daqueles com foro. Estou errado, Bolívar? Não, está certo. No seu raciocínio? Não, né? Melhorou meu raciocínio. Bom, muito obrigado. Deixa eu usar esse microfone aqui, que eu fui avisado que nós estamos com um pequeno problema com linha de áudio. Isso é comum em programas ao vivo como esse. Próxima pergunta aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Helena Morgante, sou da turma de Comunicação Social da Uni9. E a minha pergunta, eu ia complementar a pergunta do meu colega Johnny, só que eu não achei muito necessário, porque eu acho que ele já foi respondida. Então, eu vou para outro segmento, vou para o segmento social dos eleitores. Nós vemos hoje em dia nas redes sociais muitas guerras, né, esquerda, direita, centro progressista, liberalista. E a minha pergunta é o seguinte: os senhores acham que os eleitores estão mais interessados em guerrear, em ver o circo pegar fogo, no português bem claro, ou na política em si? Bolívar, essa é boa. Está difícil discutir às vezes. Bom você mencionar as redes sociais. Veja, então pega para capar horrível. Em qualquer país há momentos de acirramento virulento, venenoso entre os eleitores ou entre os políticos, e há momentos de maior convergência. Você veja a eleição norte-americana deste ano, né? Trump e Hillary. A democracia exemplar do mundo fez um papel feíssimo, né? Com xingamentos, fraudes e todo tipo de coisa. O Brasil está passando, do ponto de vista dessa virulência, pelo pior momento que eu me lembro na minha vida. E eu observo esse negócio há um tempo considerável, entende? Nas redes, eu acho que as redes estão ainda um pouco incipientes. As pessoas finalmente acharam um jeito de discutir, mas o tom ainda precisa ser calibrado, né? Ainda é um meio muito rico, permite muitas intervenções, muitas reflexões, mas o tom ainda é um pouco violento e é normal que seja assim, porque quando se pega corrupção amazônica, como nós pegamos, no meio de uma recessão, uma queda tremenda na economia, uma subida tremenda no desemprego. Quando você pega esses ingredientes todos, é difícil pedir à sociedade que fique de bom humor, né? E esse mau humor, então, se reflete no tom das redes sociais. Próxima pergunta. Não esquece de dizer seu nome. Meu nome é Rodrigo, tenho 19 anos. Minha pergunta vai para o professor do INSPER, Carlos, né? Carlos Melo do INSPER. Carlos Melo, perdão. Eu gostaria de saber, mantendo ainda o assunto das redes sociais, como que entre aspas, né, extremista Bolsonaro, ele tem tanta repercussão e tanta possibilidade de ser presidente do Brasil, mesmo sendo escrachado, né, literalmente, por todos os meios tradicionais de televisão que a gente vê hoje em dia. Queria saber se as redes sociais têm ainda total... qual é o nome da palavra? Total poder, predominância sobre essa ascensão Bolsonaro. Essa pergunta é difícil. A relação entre redes sociais e mídia tradicional. É uma pergunta muito boa, mas eu acho que as redes sociais elas vocalizam um sentimento, um setor da sociedade que sempre existiu, né? Todos nós aqui nos lembramos
eu me lembro por ter estudado, Bolívia ter vivido, né? Do pré-64. Né? A família com Deus, a marcha da família com Deus pela liberdade. Sempre houve um setor à direita. Durante o regime militar também. Nós vivemos aqui um malufismo. A agenda do Bolsonaro é a agenda do Paulo Maluf dos anos 80. Né? A rota na rua, uma visão bastante conservadora em relação aos costumes. Né? Isso sempre houve. Né? A novidade no Brasil é que tenha, durante algum período, desaparecido ou tenha havido um hiato nesse processo. Eu acho que, de algum modo, com o caso do malufismo, esse setor foi esvaziado e o PSDB, de alguma forma, foi do centro para a direita sem nenhum obstáculo. Então, a princípio, isso teria desaparecido. Acontece que agora, esse setor, ele retoma força, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Né? Donald Trump é o exemplo clássico para a gente lembrar. Ele toma força de novo, o Jair Bolsonaro é o representante desse setor, que acaba tendo dispersão nas redes sociais. Não foram as redes sociais que criaram o Jair Bolsonaro. Não é? Existe um setor na sociedade que ocupou as redes sociais e que identifica o Jair Bolsonaro como seu representante. Isso não é ilegítimo. Não é? Podemos gostar ou não, mas num mundo democrático, todos esses fenômenos têm lugar. Pessoal, eu sou obrigado a encerrar. Me dá uma pena enorme, porque a discussão me parece que está apenas começando. A participação de vocês foi tão essencial para isso. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que logo na apresentação do programa eu fiz uma referência ao programa que eu apresentava, e isso é porque era um programa que sempre teve no meu coração. E não foi à toa. Eu queria aproveitar a chance, sobretudo, para mandar um grande abraço ao enorme time de colegas que ficou lá atrás, onde eu atuava, e que foram tão extraordinários nesse último período. Eu queria encerrar aqui agradecendo a participação dos nossos convidados, começando por Carlos Melo, cientista político, professor do INSPER, depois estendendo meu muito obrigado a Bolívar Lamonier, sociólogo, cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria aqui em São Paulo. Em terceiro lugar, ao botafoguense, ele pediu que eu dissesse isso com muita ênfase, cientista político e sócio-diretor da Arco Advice lá em Brasília. Meu muito obrigado a vocês, em primeiro lugar, os alunos da Uninove de Comunicações, trazidos aqui pelos nossos apoiadores, o Centro de Integração Escola Empresa. Obrigado e principalmente obrigado a você que nos acompanha. Tá on demand a semana inteira para quem quiser assistir a hora que quiser. Sexta-feira tem mais um Painel WW. Até lá, muito obrigado.